conhecido também como o Evangelho dos Sinais. É interessante que nesse Evangelho nós encontramos aqui vários registros, várias referências de momentos marcantes no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos aqui vários milagres que ele operou, milagres que marcaram a vida dos discípulos, milagres que marcaram a vida daqueles que estavam acompanhando, da multidão que estava acompanhando o Senhor, milagres que marcaram a vida de pessoas e milagres que continuam marcando a nossa vida nesse tempo, continua marcando a nossa vida nesse tempo. E eu gostaria que você abrisse em Marcos, no capítulo 6. Eu quero ler na tradução que eu tenho, pode ser um pouquinho diferente da que você possui, mas a partir do versículo de número 45, fala que Jesus anda sobre o mar. E nos diz assim, Marcos 6, 45 e seguintes: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Subindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, vou repetir, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles em si ficaram atônicos, pois não tinham conhecido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. Esse texto aqui em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo de número 45, fala de um milagre que o Senhor Jesus Cristo operou e que realizou de uma forma maravilhosa. Os discípulos estavam bem próximos do Senhor, conviviam com o Senhor, andavam com o Senhor, conheciam o Senhor. O Senhor havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, conforme está registrado também nesse capítulo. Muitos deles não tinham compreendido o sentido e não tinham entendido nada daquele milagre que havia acontecido. E essas experiências eram marcantes na vida de muitas pessoas. As experiências dos discípulos, experiências narrada nesse texto, nos ensina algumas coisas preciosas, principalmente nesse tempo de coronavírus, de pandemia, de quarentena, né? Em que nós estamos dentro de casa, em que nós não podemos sair de casa e não devemos sair, devemos cuidar uns dos outros. Nesse tempo em que nós estamos passando por momentos difíceis, nesse tempo em que nós estamos amedrontados, estamos estressados, não é isso? É um tempo em que nós podemos nos reportar a esse texto da palavra de Deus, porque esse texto nos ensina que mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante dos momentos difíceis, mesmo diante da situação, o vento está soprando ao contrário, nós podemos e devemos confiar única e especificamente, especialmente no Senhor Jesus Cristo. Única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo.
Nós devemos fazer isto porque é dele que vem a nossa salvação. É interessante que isto aconteceu no Mar da Galileia, e que, na verdade, é um lago. Quando eu levava grupos a Israel, eu sempre tinha oportunidade de fazer parte das caravanas que eu levava, a gente embarcar e navegar pelo Mar da Galileia. E essa é uma experiência marcante para aqueles que viajam a Israel, para aqueles que fazem esse tipo de viagem. Durante algum tempo eu levei grupos e a gente sempre fazia isso. Então, na verdade, é um lago. É um lago que está a 209 metros abaixo do nível do mar. É um lago de água doce. E os estudiosos, quando liam esse texto e falavam que houve uma tempestade, eles falavam que isso não era possível acontecer naquele lago, ainda que conhecido como o Mar da Galileia, que não era possível acontecer, pois isso sempre aconteceu. E há estudos que provam isso. Mas há algumas coisas recentes acontecendo nesse tempo, né? Que a gente fica assim, que agora, exatamente agora, está acontecendo isto. Essa semana passada, eu estava lendo, e vocês tomaram conhecimento através da imprensa, e é fácil constatar isto, que traz uma matéria, e eu fiz até questão de imprimir aqui para mostrar e para publicar, dizendo o seguinte: Mar da Galileia transborda pela primeira vez em 300 anos. E o texto diz que moradores registraram o momento em que ondas enormes inundaram as bordas do lago. O Mar da Galileia, que fica na região nordeste de Israel, começou a transbordar de forma brusca e inesperada, diz o texto, com grandes ondulações na noite agora de 11 de abril. E isto não ocorria há mais de 300 anos. Nas redes sociais, as pessoas publicaram imagens. Nas redes sociais, as pessoas falaram daquilo que estava acontecendo no Mar da Galileia. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, em que, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus Cristo disse aos seus discípulos atravessarem o Mar da Galileia para outra região, para outra área, para Betsaida. E ele disse: eu vou ficar aqui despedindo a multidão e depois eu vou ao encontro de vocês. E Jesus Cristo foi, então, para o monte para orar. E foi exatamente nesse tempo, nesse momento, que a Bíblia registra aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu exatamente naquele momento. Houve uma tempestade. Os discípulos estavam remando, mas não estavam conseguindo alcançar o resultado esperado. Não estavam conseguindo alcançar êxito. E aí eles estavam, a Bíblia nos diz, fatigados. Pastor Vitor Hugo quer destacar esse texto para você hoje, porque eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a família, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você está enfrentando esta pandemia, eu não sei como você está enfrentando esse período de quarentena, eu não sei como você está enfrentando essa situação no mundo inteiro do coronavírus. Talvez você esteja com o coração apertado, talvez você esteja com medo, talvez você esteja se sentindo como aqueles discípulos que estavam remando, mas o vento, nos diz a Bíblia, que lhes era contrário. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, em que você não sabe como fazer. Nós não estamos tendo a oportunidade de nos encontrar no templo, no santuário, para o momento de louvor e de adoração. Nós estamos sentindo falta daquele abraço, nós estamos sentindo falta daquele sorriso, nós estamos sentindo falta daquele cumprimento,
nós estamos sentindo falta daquele aperto de mão, não é isso? Nós estamos sentindo falta de rever as pessoas, de estar com pessoas que nós amamos, que nós queremos. E mesmo nas famílias, nós estamos separados, porque a gente tem que estar adotando esse tempo de quarentena, estar dentro de casa para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nós amamos e daqueles que nós queremos preservar também. Talvez você esteja assim e diga, pastor, eu estou me sentindo como alguém que está remando contra a maré, eu estou me sentindo como alguém que está experimentando o vento soprar contrariamente, eu estou passando por esse momento. Os discípulos, nesse texto de Marcos, capítulo 6, os discípulos estavam exatamente assim. Mas o segredo é confiar no poder do Senhor e confiar permanentemente no Senhor. Quando nós confiamos no poder do Senhor, nós sabemos que Ele sempre é aquele que está intercedendo, orando por nós. Ele sempre está fazendo isso. Os versículos 45 e 46 diz que logo ordenou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Era uma região situada às margens nordeste do Mar da Galileia. E ele, enquanto ele despedia a multidão, diz o texto, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Uma das características do ministério do Senhor Jesus Cristo é que ele sabia a importância da oração. Ele sabia o que significava orar. Sabia que era importante estar em ação. Ele sabia que ele precisava interceder. Nós encontramos na Bíblia momentos extraordinários. O Senhor, nós vimos na palavra de momentos em que o Senhor está clamando, está pedindo, está suplicando ao Pai para abençoar a Ele, mas abençoar também os discípulos. Nós lemos sobre a oração sacerdotal, em que ele está orando por mim e orando por você, orando por sua casa. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos uma experiência com Jesus Cristo e ele sempre intercede por nós. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não temos ideia, o Senhor continua intercedendo por nós. O Senhor continua pedindo por nós. E é maravilhoso, porque nós temos esta garantia e nós podemos confiar nisso. E aí podemos enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis, porque Ele é aquele que intercede por nós. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 34, a palavra de Deus nos diz assim: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. E diz assim: o qual está à direita de Deus, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isto é maravilhoso. Então, meu irmão, meu querido, saiba que o Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede em nosso favor. Ele está intercedendo em seu favor, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus queridos. Ele sabe aquilo que está doendo dentro de você. Ele conhece a razão das suas lágrimas. Ele sabe aquilo que está roubando a sua paz. Ele sabe aquilo que está trazendo preocupação à sua mente. Ele sabe, e por isso ele está intercedendo por você e por mim. Os discípulos, eles tiveram uma experiência maravilhosa, mas mesmo na hora da tempestade, o Senhor
estava orando e o Senhor estava intercedendo. Uma segunda lição que a gente pode discutir nesse texto de Marcos 6, a partir do versículo de número 45, que vale a pena confiar e confiar sem temer, confiar plenamente no Senhor, porque Ele sempre intercede por nós e porque Ele sempre vem ao nosso encontro, vem para nos abençoar, vem para cuidar de nós. Diz os versículos 47 e 49 que chegou a noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus aproximou-se deles, andando sobre o mar. Iria passar adiante deles, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Esse texto relata um fato que aconteceu com os discípulos. Estavam no mar da Galileia, o vento soprando ao contrário, as ondas enormes. Jesus estava no monte orando. Jesus olhou para o mar e percebeu que os discípulos estavam fatigados, estavam cansados e não estavam conseguindo o resultado esperado, ainda que estivessem remando. Às vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo agora, queridos, que é um tempo que a gente faz de tudo, que os médicos estão fazendo tudo, que os enfermeiros, que os auxiliares, que os técnicos, que a ciência, que todos querem logo resolver essa situação dessa pandemia, porque isso não é bom para ninguém. No mundo inteiro, os países estão preocupados, a economia mundial está parada, situação difícil, pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus queridos, não é isso? Isso tem acontecido. Então, há um esforço sem igual para que isto possa ser resolvido. Parece que nós estamos remando, mas o vento nos é contrário. A ciência está remando, mas o vento lhe é contrário. Os médicos estão remando, os governantes remando, mas o vento lhe é contrário. As ondas são enormes, a pandemia é grande, é global, não é isso? Nós estamos vivendo um tempo assim, meus irmãos. E aí, Jesus olhou exatamente para os discípulos. Jesus viu que eles estavam remando, mas eles não estavam alcançando resultado. E Jesus foi ao encontro dos discípulos, porque ele sempre vem ao nosso encontro quando nós estamos passando por momentos difíceis. E ele quis tomar a dianteira para abençoar. Ele quis tomar a dianteira, mas eles pensaram que se tratava de um fantasma. Cristo quer tomar a dianteira da nossa vida para nos guiar, para nos abençoar. O mundo estava muito esquecido de Deus. O mundo estava muito esquecido da palavra de Deus. O mundo estava esquecido da igreja de Cristo. Estávamos nos envolvendo com tantas coisas, mas nós não estávamos nos preocupando com as verdades espirituais. Nós não estávamos preocupados, nós não tínhamos tempo para nada. O mundo estava assim, um corre-corre, e agora nós temos todo o tempo, nós já estamos esse tempo meditando na palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Esse é um tempo que nós precisamos confiar mais no Senhor. Um relatório recente
da Sociedade Bíblica Unida, que reúne todas as sociedades bíblicas do mundo, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil, revelou que nunca foi vendido tanta Bíblia, que as pessoas estão procurando a Bíblia, que as pessoas querem ler a Bíblia, que as pessoas querem escutar a Bíblia. Esse é um tempo que isso está acontecendo. Então, esse é um tempo que nós precisamos confiar no Senhor. Mas, em terceiro e último lugar, esse texto de Marcos 6, a partir do versículo 45, quando Jesus anda sobre as ondas e vai ao encontro dos discípulos que estavam remando e o vento lhes era contrário, e as ondas eram grandes e eles não conseguiam o resultado esperado. Esse texto nos apresenta uma terceira lição, que quando nós confiamos no Senhor, Ele sempre vem nos abençoar e nos abençoar com a sua presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos. Ele sempre vem ao nosso encontro para nos abençoar com a sua presença. Os versículos 50 e 51 diz que logo Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo", quando eles estavam apavorados e com medo. "Não temais." E subiu para o barco para estar com eles. E quando ele subiu no barco, o vento se aquietou. E entre eles havia assombrados estavam, mas ficaram maravilhados. É o que diz a palavra do Senhor. O que é que nos falha, muitas vezes, de confiarmos no Senhor? O que atrapalha a confiança no Senhor? Às vezes, irmãos, nós estamos deixando de fazer o que realmente a palavra de Deus nos ensina. Esse texto, e aí se você não prestou atenção em nada, preste atenção agora, por favor. Esse texto termina, o versículo 52 diz assim: "Pois não tinham compreendido o milagre de multiplicações, antes o seu coração", preste atenção, "estava endurecido e a mente deles está fechada." Quando nós estamos com a nossa mente fechada para o Evangelho, para as boas novas de salvação, para Deus, para Jesus Cristo, quando nós estamos com a nossa mente fechada, com o nosso coração endurecido, não podemos compreender e nem experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Eles não tinham entendido o milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. E agora eles precisavam experimentar o milagre na vida deles, porque enquanto eles estavam remando e o vento lhes era o contrário, Jesus Cristo, que estava orando, saiu do monte, foi andando sobre o mar em direção aos discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o mar se aquietou, houve uma grande bonança. Deixe-me falar o seguinte: deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, querido. Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixe Jesus Cristo entrar na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Deixe Jesus Cristo entrar nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nos seus sonhos. Deixe Jesus Cristo entrar no seu viver, porque aí o mar vai se aquietar, vai haver uma grande bonança e Ele vai te abençoar e você vai experimentar algo maravilhoso no seu viver.